Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e hoje é dia da gente relembrar algumas lendas urbanas, ou nem tão lendas assim, que eu garanto em algum momento da vida alguém já escutou. Afinal, lendas urbanas ou mitos urbanos são aquelas pequenas histórias de caráter quase sempre sensacionalista que eram passadas de pessoa para pessoa ou até mesmo de geração para geração, quase sempre na base do falatório. O famoso eu não vi, mas um amigo de um amigo meu viu, e ele garantiu que é verdade. E que a gente, como boas crianças com a mente criativa de antigamente, escutava e tinha certeza que se desse mole, uma hora ia acontecer com a gente. Então, se vocês querem relembrar coisas que aconteciam antigamente, ou que os outros falavam que aconteciam, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E todo mundo que viveu os anos 80, os anos 90 sabe muito bem. A gente era o tipo de criança que ou estava estudando, ou estava vendo desenho na TV, jogando videogame, ou no melhor de tudo, correndo pelas ruas do bairro, arrumando um jeito de se quebrar. E pelo menos lá em casa, videogame tinha um horário bem restrito, tanto durante a semana quanto aos finais de semana, já que TV era um artigo único e provavelmente um dos bens mais valiosos da nossa casa. E claro, uma das coisas que a gente mais ouvia dos pais era que o videogame iria estragar a TV. Mas será que isso era lenda urbana ou isso era verdade? Afinal de contas, uma mentira muitas vezes dita, às vezes se torna verdade. Bom, realmente tem um fundo de verdade, já que a galera com um pouco mais de grana já tinha videogame lá no início dos anos 80 e o combo TV de tubo monocromático mais Odyssey ou Atari realmente causava alguns efeitos de mancha que os nossos pais chamavam de fantasmas na tela. Isso porque a maioria dos games antigos tinham aqueles pixels estáticos, quase sempre formando os cenários. E como a tecnologia dos televisores estava evoluindo na época, principalmente aqui no Brasil, isso era bem comum de acontecer, mas vou dizer, não era exclusividade dos videogames, já que os primeiros videocassetes também faziam isso. E isso podia acontecer até mesmo se a TV ficasse muito tempo no mesmo canal, já que a logo das emissoras podiam deixar essa mancha, e esse problema voltou a acontecer bastante na época das TVs de plasma. Mas se a gente voltar lá para o início dos anos 80, dá para entender que foi bem fácil criar uma lenda urbana dessas, que durou por décadas, já que o videogame era uma novidade quase alienígena para os nossos pais, e quem tinha TV queria que o troço durasse no mínimo uns 20 anos. E diz aí, quem nunca quis chegar em casa e jogar um videogame escondido enquanto os pais estavam trabalhando e aí foi procurar o troço todo para instalar e notava que os nossos pais tinham escondido ou os controles ou então o cabo que ia para a televisão. E isso era praticamente uma técnica de guerrilha familiar lá nos anos 80 e nos anos 90 e só aconteceu por culpa dessa lenda urbana que lá no fundo tinha um pouquinho de verdade. E o engraçado é que isso deixava a gente mais ou menos na cara do gol com outras lendas urbanas que, digamos assim, eram um pouquinho mais assustadoras. Já que o ditado dizia que dia de chuva era dia de criança apanhar, e se a gente não tinha nada para fazer dentro de casa, o negócio era percorrer o bairro fazendo de tudo um pouco, jogando taco, futebol, brincando de salvar todos e por aí vai. E nessas, muitas vezes, a gente acabava perdendo a hora e tinha que voltar para casa já com a noite em cima da cabeça. E óbvio, sempre tinha uma amiga ou um amigo para contar uma lenda urbana daquelas bem assustadoras pra gente ir embora todo encagaçado. E uma que todo mundo deve ter ouvido falar nas antigas era sobre o Opala Preto, que rondava as cidades como se fosse Christine, o carro assassino, atrás de crianças que ficavam dando bobeira na rua e que eram sequestradas e nunca mais vistas, já que os órgãos eram arrancados pelos ladrões de órgãos, que davam jeito de vender essas partes para algum velho rico que tivesse precisando de um coração ou um rim de criancinha. E essa é uma daquelas lendas urbanas que vira e mexe está sendo recontada, né? Vira e mexe, volta a ser modinha e faz a criança que escuta andar igual um gato escaldado quando tá voltando do colégio ou então, né, quando demorava demais para voltar da rua. E nessas, essa lenda sempre tinha variantes, que às vezes podiam ser ladrões de órgãos numa Kombi preta ou palhaços dentro de um Opala preto, e por aí vai a coisa toda.
E deixa eu fazer um desabafo aqui. Me contaram essa dos palhaços que andavam com bisturis e carregavam as criancinhas para dentro da Kombi e arrancavam tudo que ela tinha dentro e enchiam com serragem para preencher o espaço vazio. E depois disso, deixavam o corpo da criança morta em alguma pracinha da cidade. E vou falar, né? Não se fala isso, né? Pelo amor de Deus, palhaço já é uma coisa assustadora por natureza. Agora, um palhaço com bisturi na mão, dentro de uma Kombi preta, enchendo criança de serragem, olha, não lembro quem contou, mas desde já fique sabendo que você é um maldito ou uma maldita. E dizem que lá no início essa lenda urbana não tinha nada a ver com palhaços, né? Palhaços com bisturi na mão. Principalmente para quem morava no Rio de Janeiro. Já que lá se contava sobre uma história real acontecida em 1974, já que o Biratã Carlos de Jesus Chaves, conhecido como Carlão da Baixada, era um dos bandidos mais famosos e procurados do Rio de Janeiro dos anos 70. Um dia, para fugir de mais um crime cometido, ele roubou um opalão preto e logo começou a ser perseguido pela polícia. Quando ele entrou a 1000 por hora no túnel Rebouças, acabou batendo num Fusca com uma família dentro. Resultado, ninguém sobreviveu e dizem que na época foi um falatório tão grande que acabou se criando uma lenda urbana em cima disso. E dizem que um Opala preto perseguia os carros que passavam pelo túnel na madrugada. Se o motora lembrasse da tragédia e rezasse pelas almas das pessoas que morreram no acidente, o carro Sete Pele desaparecia e se não rezasse, ele fazia o motorista que não sabia rezar bater e morrer também. Deixou o Opala para trás. Mas será que foi isso mesmo? Bom, pra falar a verdade, eu pesquisei e não achei nenhuma prova que esse tal Carlão da Baixada realmente existiu e muito menos algum relato de que algum acidente assim aconteceu naquela época. Mas a gente sabe, né? O boca a boca é tão forte que essa lenda do Opala Preto ganhou diversas versões, dependendo do lugar onde era contada, e ainda atravessou décadas e décadas conseguindo aterrorizar qualquer um que escutasse, incluindo esse que vos fala. E aí? Já escutaram essa? Como é que era a lenda aí dos ladrões de órgãos, né? Dos palhaços que andavam dentro de um Opala preto na cidade de vocês? Comenta aqui. E aí, tá gostando desse vídeo? Então bora deixar aquele like felpudo e compartilhar, porque isso é importante demais. E se você tá chegando agora aqui no canal ou já tá aqui um tempinho, tá gostando do que tá vendo? Bora lá, se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto que a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. E outra lenda que todo mundo deve ter escutado e que variava de cidade para cidade era a lenda do velho do saco. E o pior de tudo é que essa quase sempre quem contava eram os nossos pais, já que eles queriam dar um cagaço na gente pra ver, né, essa gurizada dava aquela sossegada dentro de casa ao invés de estar batendo perna pelos 4 cantos do bairro. E aí não tem como, né, a figura do pai ou a figura da mãe, figuras ilustríssimas, acima de qualquer suspeita, se contasse uma dessa pra gente, pronto, o cagaço estava feito. Aí bastava passar aquele velhinho mal encarado que morava na nossa rua, ou passar um mendigo e alguém gritar, lá vem o velho do saco, que a gente saía correndo sem ver a quem. Eu mesmo quase alcançava a velocidade da luz cada vez que tomava um desse. E pra piorar, sempre tinha mesmo um velhinho mal-humorado que morava perto da gente e adorava dar um corridão na criançada quando alguma bola caía pelo terreno dele, ou mesmo se a gente se aventurasse tentando roubar a fruta em algum pé carregado que quase sempre tinha no quintal. Bom, e essa lenda do velho do saco ou homem do saco foi outra que também variou bastante de tempos em tempos. Mas sempre acabava com a velha história da gente sendo malcriado, não querendo dormir cedo ou falando com estranhos, e logo depois dando bobeira, indo parar dentro de um saco nas costas do velho e escorregando direto para dentro de algum panelão gigante para ser derretido e virar sabão. O menino ouviu no rádio a história que ele mais temia. Isto porque nas proximidades de sua casa, todos os dias passava um velho que vivia remexendo o lixo. Era muito feio e carregava um enorme saco. E dizem que essa lenda urbana do homem do saco
tem várias possíveis origens. E uma possível origem para essa lenda urbana começou lá nos Estados Unidos, ali por 1913, 1914, já que lá já era bem comum o correio, só que até essa época só eram possíveis ser enviadas pelos correios encomendas com até 900 gramas. Mas depois disso, ali por 1913, começaram a enviar encomendas com até 5 quilos por um valor praticamente irrisório. Bom, até aí tudo bem, só que essa coisa toda era bem nova mesmo lá nos Estados Unidos, né, de mandar encomendas grandes pelo correio, e aí não tinha muita regra. E como naquela época também a galera estava praticamente vendendo o almoço para comprar a janta, já viram que ia dar problema. E aí, crianças começaram a ser enviadas pelos correios para irem para casa de parentes distantes, gastando bem menos do que se fossem de trem. Os primeiros gênios foram os pais de um bebê chamado James Beagle, que empurraram a criança dentro de um saco e pediram para despachar a encomenda para a casa dos avós que ficavam do outro lado dos Estados Unidos. Como não tinha nada escrito que impedisse isso, lá se foi o pequeno James Beagle dentro de um saco, sendo que foi entregue assim por um carteiro para os avós. E logo isso virou notícia e todo mundo quis se aproveitar dessa onda para começar a mandar crianças pelo correio. Para piorar, a empresa começou a enviar também cargas até 23 quilos. Já viram tudo, né? Resultado, uma verdadeira festa de criancinha sendo carregada dentro de sacos por carteiros. E isso só parou quando finalmente regulamentaram escrevendo o óbvio, que não se podia mandar crianças pelos correios. Dali pra frente, né, bastava alguma criança estar incomodando pro pai ou pra mãe falar, ó, para de incomodar, senão eu vou te enfiar dentro de um saco e vou te entregar pro homem levar embora. No caso, o homem era o coitado do carteiro. Claro, também dizem que a origem do velho do saco começou lá na Europa, sendo até meio que confundida com outras lendas europeias como o Hombre del Costal, Papa Figo ou mesmo o popular Bicho Papão. Mas peraí, se o homem do saco é o bicho papão é o Baba Yaga e o Baba Yaga é o John Wick, será que o John Wick, além de ser um assassino que mata geral nos filmes dele, também carrega criancinhas no saco? Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu parar porque esse papo tá ficando estranho demais e daqui a pouco o John Wick vem atrás de mim, isso que eu não matei nenhum cachorrinho. Quem? Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota é John Wick. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, ó, bora compartilhar. E se está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E toda segunda-feira eu também tô junto com a galera do MachineCast, no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Se você gosta de podcast, pode procurar nos melhores agregadores que você vai encontrar. Tô esperando vocês por lá e aqui também no nosso próximo vídeo. Então, valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.